Olá, tudo bem com você? Maravilha! Vamos nesta aula falar sobre a flexão nominal. Agora, especificamente, sobre o número de substantivos e adjetivos. Bem, eu tenho aqui uma primeira tabela para mostrar a você, que eu acho que só de olhar você vai dizer, ah, meu Deus do céu, né? Bom, primeiro, não pense em desistir de estudar, tá bom? Na verdade, você vai constatar que boa parte do que está aqui nessa tabela você já sabe, você já aplica. Quer ver só? Veja comigo. Segundo esta tabelinha, as palavras que terminam em vogal, de tom oral, an ou então n, vão fazer o plural com um simples acréscimo de s. Vai me dizer que você não sabe que o plural de belo é belos? Que de sarau, ó, que terminou em ditongo, é saraus? Que mamãe, que terminou em an, é mamães? E que pólen tem o plural pólens? O único cuidado que você tem que ter no caso de pólen é no acento. Repare que no singular a palavra veio acentuada, é paroxítona terminada em n, mas no plural o acento deixa de existir, ok? A mesma coisa acontece com hífen. Hífen tem acento no singular, mas não no plural. Veja que a dificuldade pode existir aí quanto ao emprego do acento, não exatamente quanto ao plural, não é? Então, primeira regra, sossegada. Veja a segunda. Se a palavra terminar em M, o M deverá ser substituído por NS. Vai me dizer que você não sabe que o plural de capim é capins, que o plural de jovem é jovens. Tranquilo, não é? Se a palavra terminar em ao, el, ol ou né, com L no final, você vai trocar o L por is. Vai me dizer que você não sabe que o plural de jornal é jornais? Que o de cruel é cruéis? Que o de caracol é caracóis? E de azul é azuis? Veja, você pode nunca ter parado na sua vida para descrever a regra, né? Para descrever o fenômeno. Ah, deixa eu ver o que está acontecendo. Mas você sabe, sim, pluralizar essas palavras. Talvez haja alguma confusão no plural, por exemplo, de troféu. Tem muita gente que fala troféis, né? Está errado? Está, porque troféu termina em el com u, não em el com l. O el com l vai virar no plural eis, mas el com u vai virar no plural els. Então, plural de troféu, troféus. De céu, céus. De chapéu, chapéus. Ao, a mesma coisa, não é? Jornal, jornais. Claro, porque jornal terminou em L. Mas degrau, degraus. E não degrais. Porque degrau termina em U. Certo? Fazendo assim, não tem como errar. Temos aqui uma observação, né? Dizendo que, olha, a palavra mal, embora termine em al com L, faz plural males. E a palavra cônsul, embora termine em u, né, bonitinho, ul, faz o plural cônsules. Mas também, né? Bom, plural de cônsul dificilmente a gente tem que usar. E o de mal acho que até é bem conhecido, sim. As pessoas sabem que o plural de mal é males. Então, vai. Não complicou ainda, Pri, não complicou. Legal. Veja agora o que acontece quando a palavra termina em il. Se ela for oxítona, bastará trocar a letra L por S. Mas se a palavra for
paroxítona, o il vai virar eis. Plural de canil, canis. Veja, canil. A sílaba tônica é a última. Portanto, a palavra é oxítona. Infácil. A sílaba tônica é a penúltima. A palavra é paroxítona. Por isso, o plural de fácil é fáceis. Barril. Opa, a sílaba mais forte é a última, não é? Barril. Então, plural, barris. Cantil, cantis. Agora, difícil. Difícil. Então, plural, difíceis. A palavra terminou em il, mas é paroxítona, então o plural se faz com eis. Ok? Tem mais. Se a palavra terminar em R ou então em Z, você tem que acrescentar es. Esse aqui eu devo dizer que é bem esquisito, né? No caso de lugar, lugares, não. Mas no caso de arroz, arrozes, gravidez, gravidezes, estranho, né? Sabe o que é? É que a gente não costuma usar essas palavras no plural, não é? Mas é bom saber que existe o plural dela, sim. E ele é feito com o acréscimo de es. Se a palavra terminar em s e for oxítona, vamos acrescentar es. Se for paroxítona, ela vai ficar igual. E se for paroxítona, também não vai mudar. Veja, você sabe que o plural de inglês é ingleses. Só preste atenção ao acento. Ele existe no singular, mas não no plural, não é? A mesma coisa português, portugueses, chinês, chineses, francês, franceses, né? Igual, é a mesma regra. Lápis é a mesma palavra, tanto no singular quanto no plural. E ônibus também, a mesma palavra, repare, não é? Nós não mudamos aí, a mudança na verdade ocorre no artigo, ou seja, no satélite do substantivo. Se a palavra terminar em ão e for oxítona, bom, das duas uma, ou o plural vai ser feito com ães, ou com ões, aliás, das três uma, né? Ou com s. Às vezes até tem mais de uma possibilidade, viu, gente? Fato. Pri, como é que eu vou saber se vai virar ães, se vai virar ãos, se ões? Sabendo, é do Coreba. A justificativa aqui até existe, é etimológica, é da origem da palavra. Como a gente não vai estudar a origem, não tem porquê, isso não é aula de latim, não é? Então, sinto muito, é porque é. Existem ainda alguns plurais que acontecem, né, que são aí considerados corretos, mas se consagraram pelo uso. A justificativa não é nem etimológica. Eu vou te dar um exemplo. O dicionário diz que o plural de vilão pode ser vilões, que acho que é o que a gente mais usa, mas também vilães e vilãos. Quer dizer, o dicionário apresenta as três possibilidades, né, para pluralizar essa palavra, tá vendo? Toda palavra vai admitir os três plurais? Claro que não. Plural de cidadão, por exemplo, é cidadãos. Ponto. Acabou. É esse. Simplesmente o acréscimo de S. Tá bem? E é saber? É saber, sabendo. Não tem como. Agora, se a palavra for paroxítona, aí não tem segredo, gente. Sendo paroxítona, basta acrescentar S. Tá? Olha lá. Tabelião. Tabeliães. Esse é o plural. Ilusão. Ilusões. Cidadão. Como eu falei, cidadãos. Órfão, que tem como sílaba mais forte a penúltima, então uma palavra paroxítona, fez o plural com o mero acréscimo de S. E se a palavra terminar em X? Ela vai ficar igual a fênix, as fênix, móvel, imóvel, triplex, imóveis, triplex.
Tá vendo? Sem qualquer mudança, né? Mesma coisa, tórax, o tórax, os tórax, também não muda. Tá vendo? A tabela é grande, mas se não toda ela, com certeza a maior parte dela você já conhece e já aplica, tá bem? Bom, mas é importante fazer algumas observações aqui. Uma delas é de que existem realmente substantivos de 2 números. Que isso? É um substantivo que fica igual no singular e no plural. Nós já falamos de ônibus, de lápis, não é? O ônibus, os ônibus, o lápis, os lápis. Pires também é um outro exemplo, ó. O pires, os pires. Para saber se a palavra então está no singular ou no plural, deveremos considerar o contexto, analisar algum satélite que tenha aparecido para ela, não é? Sei lá, pires rachado, pires rachados. O adjetivo aí indica se o substantivo está no singular ou no plural. Há substantivos, que podem mudar de sentido dependendo do número. Veja só que interessante. Como a férias foi boa, ela decidiu planejar umas férias. Repare que primeiro eu usei férias no singular e depois eu usei férias. A palavra férias no plural, não é? Estas férias no plural são aquelas que todo mundo adora, né? São, digamos, os dias de descanso. Sempre nós vamos nos referir aos dias de descanso usando férias no plural, tá? São sempre as férias e, portanto, felizes férias, ótimas férias, excelentes férias. A palavra férias no singular se refere aqui ao pagamento, né? Normalmente é um pagamento semanal, mas enfim, pode ser semanal, às vezes é aquilo que se obtém depois de um dia de trabalho, mas enfim, tá algo ligado ao pagamento, não é? Ao dinheiro que se obtém, ao lucro que se obtém com alguma coisa. Aí sim existe o singular da palavra. Caminhar por horas pela costa brasileira me deixou com dor nas costas. A costa brasileira aqui se refere ao litoral. Agora, as costas, a parte do corpo, o dorso, sempre deverá ser usado no plural, né? Sempre nós temos dor nas costas, né? Ou ter que levar alguém nas costas, nunca na costa, certo? Sempre no plural. Pelo bem que me fez, vou lhe deixar todos os meus bens. Bem aqui no primeiro caso se refere à benfeitoria, né? A bondade que foi feita, a benfeitoria. Vou lhe deixar todos os meus bens. Os bens aqui dizem respeito à riqueza, todas as minhas riquezas materiais, sobretudo. Para nos referirmos a essas riquezas materiais, vamos empregar o substantivo bem no plural. Então fique alerta, não é? Pode acontecer de o substantivo, sei lá, que estava no plural e de repente foi passado para o singular, ou ele mudou de sentido, ou ele passou a ficar errado, né? Naquele contexto, ok? Muito bem. Mas o mais difícil mesmo, gente, olha, vou dizer, mais complicado é saber quando pluralizar um substantivo que possui hífen. E para entender isso, nós vamos analisar aqui 4 regrinhas. A primeira delas vai trazer um X ligado a um Y. Que raio é isso?
É uma palavra ligada a outra, bem diferente, por meio do hífen. Pela regra, aquilo que pertencer ao grupo dos substantivos, adjetivos e numerais vai variar. Mas o que pertencer ao grupo de verbos, advérbios ou palavras invariáveis, como prefixos, interjeições, não é? Não vão variar, lógico. Advérbio, bom, advérbio já está ali. Vamos ver uns exemplos? Couve-flor. Bom, a palavra couve é substantivo e a palavra flor também. Veja que pela regrinha, substantivo varia. Bom, e por isso o plural de couve-flor vai ser couves, flores. Terça-feira. Terça é um numeral. Feira é um substantivo. Ainda estou ali na primeira regrinha, né? Substantivo e adjetivo, substantivo e numeral variam. Então, o plural vai ser terças, feiras. Muito bem. Amor perfeito. Amor é um substantivo e perfeito é um adjetivo. Bom, substantivo e adjetivo variam. Então, o plural de amor perfeito é amores perfeitos. Tranquilo? Bate-boca. Bate é verbo, não é? E boca é substantivo. Então, o plural vai ser bate-bocas. Perceba que o verbo está aqui no grupo das palavras que não variam, das palavras que não vão sofrer a flexão. Já o substantivo está no grupo de cima, não é? O substantivo é, sim, uma palavra que vai se flexionar. Abaixo-assinado. Abaixo é um advérbio. E assinado é aqui um adjetivo. Bom, advérbio não vai mudar. Então, abaixo vai continuar abaixo. Mas o adjetivo sofre flexão. E por isso, abaixo assinados. Vice-prefeito. Este vice vai entrar no grupinho das palavras invariáveis. Ok? Ele é um prefixo, não é? E prefeito é substantivo. Resultado, o plural de vice-prefeito é vice-prefeitos. Guarda florestal. E guarda-volume. E agora, hein? Para determinar o que é a palavra guarda, é importante que você analise o termo que o acompanha. Como florestal é um adjetivo, adjetivo acompanha nome, não é? Então, guarda é substantivo. Resultado, os dois vão sofrer a flexão. E por isso você vai dizer guardas florestais. Repare que é exatamente a mesma coisa que vai acontecer com guarda civil, com guarda noturno, não é? Civil e noturno são adjetivos. Então, a palavra guarda é substantivo. Nesse caso, ambos os elementos vão variar. Guardas civis, guardas noturnos. Agora, em guarda-volume, volume não é adjetivo. Volume é substantivo. Quando a palavra que estiver depois de guarda for substantivo, você vai considerar guarda verbo. E pela regra, verbo não muda, não é? Então, vamos ficar com guarda-volumes. Da mesma maneira, guarda-roupas, guarda-chuvas, guarda-sóis, guarda-comidas, não é? Guarda-pós, igualzinho. Veio substantivo depois da palavra guarda. Então, guarda, devo considerar verbo.
Pela regra número 1 que temos aqui, o verbo não se flexiona, mas o substantivo sim. Por isso, só o segundo elemento vai para o plural. Mas nós temos uma segunda regra, que vai trazer um X ligado a um Y por meio de preposição, além, é claro, dos hífens. Por essa segunda regra, o X vai sofrer a flexão, ou seja, o que está antes da preposição muda, mas o que está depois não. O Y não varia. Sendo assim, o plural de João de Barro vai ser Joões de Barro. E o plural de cana-de-açúcar vai ser canas de açúcar. Note que eu pluralizo o que está à esquerda da preposição e não pluralizo o que está à direita dela. Muito cuidado, porque com o novo acordo, palavras que apresentavam o hífen deixaram de apresentar. Por exemplo, pé de moleque, pôr do sol, mula sem cabeça, mão de obra. A gente lê, né, do mesmo jeito, entende a mesma coisa, mas não escreve mais com hífen, tá? E apesar de o hífen não existir mais, a gente vai pluralizar do mesmo jeito, ou seja, seguindo esta segunda regra aqui. Então, plural de pé de moleque vai ser pés de moleque, que era como a gente já pluralizava essa palavra. O plural de pôr do sol vai ser pores do sol, como a gente já pluralizava. Nossa, Pri, mas pôr não é verbo? E você não falou que verbo não vai variar? Não era? Na regra não dizia? A regra número 1, que trazia X ligado a Y. Agora a gente está na regra número 2, em que X se liga a Y por meio de uma preposição, certo? Então, sim, a regra é outra. Mesmo sendo o verbo, pôr vai se flexionar. E vamos dizer pores do sol. Claro, agora é sem acento, porque não há justificativa para o seu emprego. Temos ainda uma terceira regra, que é aquela que vai trazer palavras ligadas entre si, palavras que sejam idênticas ou muito parecidas, às vezes até um pouco diferentes, é verdade, bem diferentes, mas são palavras, em geral, onomatopeicas. Que raio é isso, né? O que veio a ser uma palavra onomatopeica? É uma onomatopeia. Uma onomatopeia é uma tentativa de imitar um som. São isso, as onomatopeias. Tentativas de imitar um som, de reproduzi-lo ali, não é? Por meio de alguma palavra. Pela regrinha, vai sofrer a flexão apenas o último elemento dessa palavra onomatopeica. Então, por exemplo, toque, toque, né? Tentando aí imitar o barulho, sei lá, de alguém batendo a porta. Toque, toque. O plural vai ser toque, toques. Só o último elemento sofre a flexão. Ping-pong, né? O barulho lá da bolinha batendo na mesa. Só o último elemento é que vai sofrer a flexão. Portanto, ping-pongues. Bem-te-vi. Bom, bem-te-vi não são palavras repetidas, né? Nem parecidas, são palavras bem diferentes. Mas ainda assim, existe a tentativa de imitar um som, não é? Aquilo que o som do pássaro. Bem-te-vi, né? É o que a gente pensa que ouve. E por isso temos aí uma palavra onomatopeica
vamos empregar bem tevis como plural. Nesta regra também vão se encaixar verbos, tá? Um verbo seguido do outro, como pisca-pisca, corre-corre. Bom, eles vão seguir a mesma regra? Vão. Pisca-piscas, plural corretíssimo. Corre-corres, plural correto para corre-corre também. Mas tome cuidado porque diz a regra que havendo a junção de verbo com verbo, existe a possibilidade de pluralizar os dois elementos. Portanto, também está correto o plural piscas, piscas. E também está correto o plural corres, corres. Tá? Tanto faz. Pode pluralizar só o último, só a última palavra, ou as duas, quando você tiver verbo ligado a verbo. E a quarta regra? Pois é, a quarta regra do plural do substantivo, gente, vai trazer uma palavra bem diferente da outra, ligada a ela por meio do hífen. Ambas serão substantivos, tá? Vão pertencer a essa classe. E a última vai trazer uma ideia de finalidade ou semelhança para a primeira. Ocorrendo isso, essa última não precisará ir para o plural. Então, por exemplo, nós podemos muito bem pluralizar saia-balão, dizendo saias-balão, pluralizando o primeiro e não o último, não é? Podemos pluralizar banana-maçã, dizendo bananas-maçã, pluralizando o primeiro e não o último. Navio-escola, navios-escola. Olha aqui a ideia de finalidade, né? Salário-família, salários-família. Tá vendo? Nos dois primeiros exemplos, tivemos a ideia de semelhança. Saia-balão é uma saia que parece balão. Banana-maçã é uma banana que parece maçã no gosto, não é? Navio-escola é um navio com a finalidade de funcionar como escola. E salário-família é um salário que tem por finalidade a família. Tudo bem que ele é baixo, dá para muita coisa, mas a ideia é essa, tá certo? Muito bem. Agora, é possível também que sejam pluralizados os dois elementos. Agora, veja que eu estou dizendo que isso é possível e não obrigatório. E digo mais, hein, gente? Normalmente, quando aparece uma situação dessa na prova, eles querem mesmo a aplicação da regra número 4. Ou seja, em geral, eles pluralizam o primeiro elemento e não pluralizam o segundo. Por isso, estou apresentando a regra a você. Por isso é tão importante que você conheça essa regra e saiba aplicá-la, tá bem? Porque ela é mais frequente do que a outra. Posso pluralizar os dois, posso falar salários, famílias. Tá correto, navios, escolas, não é? Tudo bem, mas o problema é, a regra 4 aparece em prova, então eu tenho que conhecer, eu tenho que saber quando aplicar, tá bem? Para finalizar esta aula, vamos falar do plural dos adjetivos compostos. Mas, Pri, plural de adjetivo? Muita coisa de novo? Não, ele tem bem menos regras. Veja só, pela regra dos adjetivos, o primeiro ou os primeiros elementos não vão se flexionar. É só o último que sofre a flexão. E essa flexão acontece apenas quando ele é adjetivo, porque sendo substantivo, ele não varia. Veja, a palavra é problema político-econômico. Bom, se eu quiser pluralizar, eu vou dizer problemas político-econômicos. Repare, o primeiro item eu não mexo. O primeiro elemento fica igual, no masculino singular. O segundo muda.
Muda porque pertence à classe dos adjetivos. Se a palavra for solução, veja, o primeiro elemento não vai mudar. Então, é solução político. E o segundo elemento, sim, por pertencer à classe dos adjetivos. Portanto, solução político-econômica. Quero pluralizar. Eu quero dizer soluções. Tudo bem. Político-econômicas. Problema político-econômico-ambiental. Repare que agora a palavra econômico não é mais a última do adjetivo composto, não é? Então, ela vai entrar aqui, ó, na regrinha que diz o primeiro ou os primeiros elementos não vão variar. Então, vou dizer problemas político-econômico-ambientais. E se for solução? Bom, se for solução, vai ficar a solução político, econômico, ambiental. Está no singular, ambiental. Vou pluralizar. Vou dizer soluções, sem problema. Soluções político, econômico, ambientais. Certo? Só o último elemento varia, o que significa que os outros ficam no masculino singular. Na indicação de cores, você vai seguir isso também, essa regrinha. Então, casaco vermelho alaranjado, mas casacos vermelho alaranjados. Não é? Se você quiser falar da saia, saia vermelho alaranjada. Agora, saias vermelho alaranjadas. Só o último varia porque ele pertence à classe dos adjetivos. Se o último elemento for substantivo, aí na boa não vai variar. Então, você vai dizer, por exemplo, casacos azul petróleo. Você vai dizer saia azul petróleo e no plural, saias azul petróleo. Nossa, Pri, não muda? Não, não muda. Por quê? Porque o primeiro elemento não muda nunca, não é? E o último elemento pertence à classe dos substantivos. E está lá na regrinha. Se o último elemento for substantivo, ele não vai variar. E, aliás, esse pensamento, na indicação das cores, você vai carregar, mesmo que a ideia de cor seja trazida por uma palavra só. Então, olha só. Eu digo casaco alaranjado, casacos alaranjados. Note que a palavra alaranjado é um adjetivo, ela se flexiona. Agora eu digo casaco laranja, casacos laranja. Não, Pri, laranjas. Não, casacos laranja. Exatamente assim, tá? O laranja é um substantivo. O que vem a ser a cor laranja? É a cor da laranja. Veja que a gente toma o substantivo laranja emprestado para trazer a ideia de cor. Caberia, inclusive, aqui, ó, o emprego de na cor ou de cor, casacos na cor laranja, casacos de cor laranja ou casacos cor de laranja, não é? Havendo essa ideia, nada de pluralizar. Então, da mesma forma, casacos cinza, casacos vinho, casacos champanhe, casacos areia, nada disso muda, porque essa noção de cor vem do substantivo, certo? E aqui nós temos algumas exceçõezinhas.
mera decoreba. Azul marinho e azul celeste não variam. Então, você vai dizer casacos, azul marinho, saias, azul celeste. Não vai mudar para marinhos, não vai mudar para celestes, nada disso, tá? Fica igual. E surdo-mudo é um adjetivo composto em que o primeiro elemento também vai variar. Veja que pela regra o primeiro não devia variar, né? Mas ele vai variar sim. Então você vai dizer linguagens surdas mudas, né? Crianças, pessoas surdas mudas, tá bem? Não é só o segundo que sofre a flexão, o primeiro também. Ok? Olha, não é complicado não, mas tem que ficar atento, né? Tem que conhecer as regras e saber identificar as classes gramaticais dos elementos. Se você não souber o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo, o que é um advérbio, realmente a coisa vai ficar mais complicada. Como é que você vai aplicar a regra se ela se baseia nisso, não é verdade? Então fique atento. Havendo dificuldade, pense bem, né? Pô, será que eu não estou com dificuldade para identificar a classe gramatical da palavra? Se for esse o caso, aí você tem que reforçar os seus estudos nessa parte, tá bem? É isso, um forte abraço então e até a próxima aula.